Olá, tudo bem? Seja sincero, você já aprendeu função de primeiro grau? Como construir o seu gráfico? Como interpretá-la corretamente? Isso cai demais nos vestibulares e provas de todo o Brasil. Eu sou o professor Alexandrino. Nesse vídeo nós vamos te ensinar tudo isso passo a passo. Veja só com a gente. Resolver a primeira questão? Vamos lá. Olha só. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x menos 6. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Por que função de primeiro grau? Porque o expoente do x não é 2, aí seria x ao quadrado, não é 3, aí seria x ao cubo, mas é 2x puro, ou seja, o expoente escondidinho que está aqui é 1, é x a 1, aí é chamado expressão de grau 1, função de primeiro grau, ok? Então nós temos aqui essa expressão sendo uma função de primeiro grau, o gráfico dela vai dar uma reta que vai cortar o eixo dos y em algum lugar e vai cortar o eixo do x em algum lugar. A gente vai mostrar com calma. Aliás, uma função de primeiro grau, ela assume este modelo. Vamos colocar de forma genérica. F de x é igual a x mais b. O que significa isso? Ax mais b. Este é o modelo de uma função de primeiro grau. Veja só, um número acompanhando x e um número solto. O que acompanha x é a. Quem é o valor de a neste caso é 2. O a está sendo 2 aqui. E o b é o número que vem solto. Quem é b é menos 6. Este a é o coeficiente angular, porque ele tem a ver com o ângulo. É ele que vai determinar se a reta é subindo, descendo, se a inclinação é maior ou menor. Entendeu? E este b é o coeficiente linear. Ele vai dizer onde o gráfico vai cortar o eixo dos y. A gente vai mostrar com calma. Você pode também, se não quiser chamar f de x, chamar de y. Você pode chamar assim, ó, y é igual a 2x menos 6. O que é que significa? Cada valor de x que você colocar aqui, esta conta toda vai assumir um certo valor, que é o seu y. Para cada x, você vai ter um valor para essa expressão, que é o y. Um outro valor de x, essa conta vai ser outra, um outro y. Cada valor de x vai corresponder a um valor de y. E a gente diz que o y depende do x, ou seja, o y é função de x. É a mesma coisa. Vamos fazer a tabelinha, tá bom? Para a gente não se perder. Vamos colocar aqui os valores de x e aqui o correspondente valor de y, que o y nesse caso é 2 vezes x menos 6. Vamos fazer uma tabelinha. Quando x for tanto, quanto vai ser o y? Vamos colocar os valores de 0, quando x for 0, quando x for 1, quando x for 2, quando x for 3, quando x for 4. Vamos fazer a tabelinha. Quando x for 0, quanto vai ser y? Vamos colocar o y vai ser 2 vezes 0, 2 vezes 0, menos 6. Quem vai ser o y, pessoal? Vai ser 2 vezes 0, 0, menos 6, menos 6. Então, eu tenho aqui um par ordenado, tá bom? Um par. Quando x for 0, x sendo 0, o y vai ser menos 6. Menos 6. Quando x for 1, quem vai ser o y? 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 6.
vai ser 2 vezes 1, 2. Tirando 6, dá menos 4. Olha, outro par, quando o x for 1, o y vai ser menos 4. Quando o x for 2, quem vai ser y? 2 vezes 2. 2 vezes 2. E continuando aqui, menos, isso aqui é um 2, menos 6. Olha a conta, 4 menos 6, menos 2. Outro par, se o x for 2, o y vai ser menos 2. Quando o x for 3, quanto vai ser o y? Vai ser 2 vezes 3, menos 6. 6 menos 6, 0. Olha para cá, x sendo 3, o y tem que ser 0. Quando o x for 4, o y vai ser 2 vezes 4, 2 vezes 4, menos 6. 8 tirando 6, 2. Olha o par, quando x for 4, y vai ser 2. Ou seja, para cada x que você puser aqui, esta expressão assume um valor para y. Cada x tem o seu y, que é essa conta toda. E aí, pessoal, a gente vai colocar estes parezinhos, estes pontos aqui no gráfico, que é muito interessante. Vai dar sempre uma reta. Função de primeiro grau dá sempre uma reta. Vamos marcar os pontos? Vamos sim. Olha só. 0 de x, 6 de y. 0 de x, olha o 0 aqui, ó. Isso aqui é x. 0 de x, menos 6 de y. Menos 6 de y. 0 com menos 6. Então, um ponto vai ser aqui, ó. Tá vendo como é interessante? Ponto vai ser aqui. Ponto 1 de x, menos 4 de y. 1 de x, o 1 de x. Só falta saber agora o y. Para cá ou para cá? O y é menos 4, é menos 4. 1 de x, menos 4 de y. Aqui, ó. Tá vendo? 2 de x, menos 2 de y. 2 de x, menos 2 de y. Aqui, ó. Como é bonito. 3 de x, 0 de y. 3 de x e o y nem é positivo nem negativo. O y é 0. Aqui, ó. Tá bom? A altura é 0. 4 de x, 2 de y. 4 de x, 2 de y. Que coisa maravilhosa. Gente, nós estamos aqui diante do gráfico desta função. O gráfico que foi solicitado. Alexandrino, como ficaria o gráfico? É uma reta, como já falei para vocês. Gráfico de função de primeiro grau é sempre uma reta. Vai cortar o eixo dos y em algum lugar, vai cortar o eixo do x em algum lugar. Ok? E aí, algumas observações importantíssimas. Se é função de primeiro grau, vai ser sempre uma reta. Sempre uma reta. Se este A for positivo, a reta é subindo, é crescente. Se este A for negativo, a reta é decrescente. Se o A for positivo, tá bom? A reta é crescente. Vamos colocar assim, ó. A reta é crescente. Se o A for negativo, a reta é decrescente. Vamos fazer assim para você entender de perto. Ok? Mais uma observação interessante. O gráfico vai cortar o eixo dos y no ponto B. Vai cortar o eixo dos y, que é chamado OY. Esse eixo aqui, ele vai cortar OY em B. Ou seja, por que esse gráfico cortou o eixo dos y em menos 6?
porque o valor de B, olha ele aqui, é menos 6. Não é bonito? E por último, vai cortar o eixo do x, onde? Em menos B sobre A. Ou seja, por que esse gráfico cortou o eixo do x em 3? Tá vendo? 1, 2, 3. Só é fazer menos B sobre A. Menos 6, que vai virar mais 6, dividido por 2. 6 por 2, 3. Por isso que cortou aqui. Entendeu mesmo? Simples assim. Vamos para mais uma? Vamos lá, olha só. A distância entre a origem do sistema cartesiano e o encontro entre os gráficos das funções f de x igual a x menos 7 e f de x igual a menos 0,5x mais 11, essa distância vale 5, 8, 10, 12 ou 13. Outra questão bonita. Vamos com calma então. Olha só. Eu quero saber a distância entre a origem do sistema cartesiano. A origem do sistema é aqui, é o ponto 0, 0. A distância entre este ponto e o encontro desses gráficos. Aqui nós temos uma função que o A é 1. O A é o que acompanha x, se lembra? É 1, positivo. Então vai ser uma função crescendo. E esse daqui, o A é menos 0,5, vai ser uma função decrescente. As duas retas vão se encontrar em algum ponto. E eu quero a distância entre o 0, 0 e este ponto. Vamos logo saber onde que essas funções vão se encontrar. Olha só. Se eu quero que este valor de y coincida com esse, só é dizer que uma expressão tem de ser igual à outra. Aí eu tenho x menos 7, x menos 7, eu quero que seja igual a menos 0,5x menos 0,5x mais 11, ok? Eu tenho isso aí. Então vamos com calma. X mais 0,5x. Ficar assim, ó, x mais 0,5x. Eu quero que seja 11 mais 7, ok? Vou colocar logo, ó. Quero que seja 18. Isso aqui vai ficar assim. Este que é 1x com 0,5x vai ser 1,5. 1,5x tem que ser igual a 18. E aí, pessoal, o x vai ser 18 dividido por 1,5. Você vai concordar que o x vai ser igual a 18 sobre 1,5. Qual seria o valor desse x? X vai ser a mesma coisa que 180 dividido por 15. Vamos fazer então? Vamos lá. 180 dividido por 15. E aí achamos o valor de x, esse por esse, que vale 12. Este é o valor de x. O x vai ser 12, mas eu quero saber o y deste ponto de encontro. O y, nós podemos usar esse y aqui ou esse y aqui, tanto faz, vai ser o mesmo valor. O y, a gente sabe que vai ser x menos 7. X menos 7. Quem é x, pessoal? É 12. 12 menos 7. O y, eu já achei esse menos esse, vai ser 5. E aí, nós já encontramos o valor do x, que é 12, e o valor do y, que é 5. Professor, onde fica este ponto no sistema cartesiano? Vamos marcar aqui. X vale 12, então nós temos aqui, ó, x valendo 12. E o y? O y é, na verdade, 5. 12 de x, 5 de y, que vai ser aqui, ó, entre 4 e 6.
Vamos então com a régua para que a gente tenha um auxílio apropriado, não é? Nós teríamos aqui, ó. Olha aqui. Então, nós teríamos o número 5 aqui no meio. X, 12 e Y, 5. Este ponto aqui, ó. Este é o ponto de encontro. Ou seja, a reta desta função se encontra com a reta dessa função aqui no ponto 12, 5. Vamos interpretar um pouco mais profundamente. Essa primeira é uma função crescente, passando por aqui, claro. E o valor de B é menos 7. Se lembra que B é onde corta Y? Então vai cortar o eixo dos Y em menos 7. Aqui, ó, menos 7. Aqui, ó, entre menos 6 e menos 8. Então, o gráfico dessa função seria isso aqui. Que coisa maravilhosa, ó. Isso aqui. E o gráfico dessa outra função é uma função decrescente e corta o eixo dos y em 11. Vai cortar o eixo dos y em 11. Então aqui, ó, corta aqui. Seria esta reta se encontrando no ponto 12, 5. Olha o gráfico desta outra função. Então, nós teríamos a primeira função e a segunda se encontrando exatamente no ponto 12, 5. Este é o ponto 12, 5. Professor, mas a pergunta é, qual é a distância entre a origem daqui até esse ponto de encontro? Então, o que eu preciso, na verdade, é descobrir esta distância aqui. Olha, esta distância de 0, 0 até 12, 5. Como eu faço para calcular essa distância aqui? Ó, essa distância aqui. Quanto vale esta distância? Vamos chamar de D. Chamar de distância D, tá bom? Você está percebendo diante de você um triângulo retângulo? Está percebendo diante de você um maravilhoso triângulo retângulo? Isso aqui é 90 graus. Então estamos em casa. Vamos usar Pitágoras. Hipotenusa, eu quero descobrir. Este cateto vale 5. 5. E este cateto vale 12. Que coisa fácil. Nós temos aí a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 5 ao quadrado. Coisa mais fácil que essa, jamais. Então, nós temos aqui D ao quadrado é igual a 12 vezes 12, 144, mais 5 vezes 5, 25. Chegamos a uma conclusão. D2 é igual a isso mais isso, 169. Qual número, professor, que ao quadrado dá 169? A resposta é 13. Essa é a resposta do nosso problema. A distância da origem ao encontro destas duas retas, esta distância é exatamente 13. E a nossa alternativa seria a letra E. E de esperança. Entendeu mesmo? Simples assim. E aí, você gostou? Então deixe já o seu like, os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, acione o sininho e se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Matemática simples assim. Eu te espero no próximo.